Por mais que o Paul Thomas Anderson seja um queridinho dos cinéfilos e seja meio que um diretor que, o público cinéfilo gosta e a crítica gosta, e a gente pode pegar até a questão do Oscar como um exemplo, porque desde o seu segundo longa, ele tá lá indicando filme no Oscar, sabe? Tipo, os filmes dele são reconhecidos pela qualidade, é um diretor excelente, realmente é meticuloso. Eu acho que o público que é mais cinéfilo acaba subestimando uma coisa que é o problema do filme chato. Por que quer dizer isso? Porque o Paul Thomas Anderson, por melhores que sejam os filmes dele, pra muita gente, ele faz filmes chatos. Ele faz filmes que são lentos, ele faz filmes que são densos, ele faz filmes que... mas a atuação é boa. Mas as histórias são boas. Mas é longo. Mas é lento. Mas é chato. Isso acaba afastando uma parte do público, o que em nada significa que o filme seja ruim. Claro, não tô falando isso. Só que o ponto é, ele, muitas vezes, por melhor que sejam os filmes, e mesmo que os filmes estejam indicados ao Oscar, eles não são filmes que têm um apelo para boa parte do público. E eu acho que isso tá para mudar, porque uma batalha após a outra, definitivamente é o filme do Paul Thomas Anderson mais, assim, com apelo que eu vejo para todo mundo. Porque apesar de longo, é um filme de ação, é um filme engraçado, é um filme divertido, é um filme completamente atual, que toca em pautas que são relevantes, que são assim, que estão ali na mídia, que a gente abre as redes sociais, a gente vê, que a gente liga a TV, a gente vê. E eu acho que tudo isso acaba tornando esse filme muito mais acessível, sabe? É uma porta de entrada para um público que talvez ou não conheça ou não tenha vontade de conhecer o cinema do Paul Thomas Anderson. E veja bem, nada que eu tô falando aqui significa que eu acho os filmes do Paul Thomas Anderson ruins, tá? Pelo contrário, eu acho que os filmes dele são excelentes e é uma filmografia que eu diria que é uma filmografia de excelência. Todos os filmes do cara são bons. Tem uns que eu gosto mais, tem uns que eu gosto menos. Mesmo os que eu gosto menos, eu tenho que dar o braço a torcer que não são ruins. Eu só gosto menos, sabe? São menos bons. Mas são filmes muito bons. E quando o cara acerta, sabe? Os melhores filmes do cara, assim, tem tipo 2, 3 filmes assim com nota... Se não for nota 10, a nota 9. Isso porque eu sei que tem um deles que é a nota 10, que eu amo, que é Magnolia. E Uma Batalha Após a Outra não tá muito abaixo de nenhum desses, viu? Uma Batalha Após a Outra realmente não é só um filme muito acessível, como ele é um filme excelente. E claro, não dá pra esperar muito diferente disso de um filme que traz o Leonardo DiCaprio, que também é um ator que tem uma marca da excelência na filmografia dele. Só que a gente tá falando de um filme que ele traz todos os traços do Paul Thomas Anderson, sabe? Por mais que ele seja um filme diferente, ele traz todos esses traços de direção do Paul Thomas Anderson. Então a gente vai ter muitas atuações boas, a gente vai ter toda uma direção muito cuidadosa, muito meticulosa, toda essa profundidade de temas que onde a primeira linha de história ela é boa, mas se você busca os significados, eles também são interessantes, também entrega algo interessante. E assim, isso pode parecer um pouco chato quando a gente fala, né? É um filme que é muito pensadinho, é um filme que é muito controladinho. Mas assim, Uma Batalha Após a Outra é o filme mais caótico de 2025, da melhor maneira possível. Que filme caótico. E é um caos muito divertido. Porque basicamente a gente tem aqui um filme de distopia, sabe? Não é aquela distopia descarada que a gente tem, né? Que a gente conhece quando a gente para pra pensar, sei lá, Jogos Vorazes. Mas é um filme que ele trabalha temas, ele trabalha uma realidade exacerbada, onde a gente tem uma distopia não muito diferente do que a gente já vive hoje, né? Porque os temas ali acabam conversando muito com o que a gente tem hoje, como por exemplo, no excelente prólogo, que é uma abertura maravilhosa, assim, para um filme. Que tem uma cena ali, também já que introduz os personagens, que introduz a causa, que introduz as personalidades, tudo isso de uma forma rápida, onde o foco tá na ação, né, que é uma ação onde eles estão tentando liberar um grupo de imigrantes que tá naquelas jaulas, né, que é algo da política Trump. Então, como eu falei, é um filme que é muito atual e pega muito a coisa que a gente tá vendo nas redes sociais acontecendo nos dias de hoje. E ele traz isso pro filme e a gente vê que a gente vai acompanhar basicamente um grupo de revolucionários dentro dessa lógica distópica. Só que é um filme que ele vai muito desse cenário mais macro para uma coisa mais micro, né? Então assim, a gente não vai ver um filme que ele é sobre uma grande revolução, sobre esses revolucionários salvando as pessoas e mudando a política e querendo salvar o mundo. Não, a gente vai ver uma história sobre um pai querendo salvar a sua filha, né? E cuidar da sua família. Mas antes disso, a gente vai entender o contexto que isso se encaixa. Eu não vou entrar em muito mais detalhes, porque é aquele filme que, assim, ele é tão interessante, ele é tão denso, que eu acho que vale você descobrir o máximo que você puder no filme. Não vale eu ficar brincando de dar sinopse aqui. Inclusive, é um filme que eu recomendo você ver na maior tela, no melhor som que você puder. Tem alguma sessão IMAX perto da sua casa? Veja.
Não tem, mas tem uma sessão, sei lá, de sala XD, ou sala que tem o sistema da Dolby Atmos, que é o sistema melhor. Cara, assim, procure a melhor sala que você conseguir encontrar e vá ver. A experiência é maravilhosa, vale a pena, você não vai se arrepender. Mas voltando pra falar do filme em si, eu acho que o Paul Thomas Anderson, ele é esse cara que ele... Como eu falei, ele é muito conhecido pela meticulosidade das histórias que ele conta, né? Então a gente tem o Trama Fantasma, o Bug Nights também, que é um filme um pouco mais engraçado, mais divertido. A gente tem o Vício Inerente, a gente tem Sangue Negro. São todos filmes que, para um lado ou para outro, são filmes muito pensadinhos, são filmes muito controlados. Eu acho que o Trama Fantasma, inclusive, talvez seja o melhor exemplo desse filme pensadinho, desse filme meticuloso, sabe? Que é mais lento, que é tudo ali colocadinho no lugar. Ele não abraça tanto caos. Aqui a gente tem um caos orquestrado. Por mais que a gente tenha todo esse controle do Paul Thomas Anderson transparecendo ali no filme, a gente também tem um filme que ele tá em todo momento sendo um filme caótico. Isso é algo que tá muito na trilha do Jonny Greenwood, que é uma trilha que ela complementa perfeitamente o trabalho de som, né? Todo o trabalho ali de barulhos de carro, barulhos de tiro, sabe? Acho que isso acaba elevando a atenção e deixando assim esse filme ainda também com essa pegada caótica, cada vez mais densa. É um filme que ele parece que tá a todo momento colapsando dentro dele mesmo. As coisas vão acontecendo e parece que elas vão se atropelando, sabe? A sensação que eu tenho quando eu paro pra pensar na tensão de uma batalha após a outra é de você ver um pedaço, sei lá, de plástico ou de madeira, assim, uma coisa que você sabe que não dobra, mas alguém ir dobrando aos poucos. E vai dobrando, e você sabe que aquilo vai quebrar. Você sabe que você vê aquilo prestes a ceder, mas você não sabe exatamente quando vai ceder. E é exatamente isso. É uma sensação de bomba prestes a explodir. Só que você não sabe quando a bomba vai explodir. É interessante e que narrativamente não te deixa, sabe, não te deixa querer parar de ver o filme. Assim, você não consegue se distrair. Porque é um filme que ele tá ali o tempo inteiro te pegando pela garganta pra você saber o que vai acontecer. E tudo que vai acontecendo, as sequências de eventos, que é quase uma comédia de erro, né? Me lembra muito Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, que também é essa comédia de erros, porque você não consegue imaginar onde essa história vai parar. É tão bizarro, essas coisas são tão inacreditáveis em vários momentos, que você fica, cara, como que isso vai terminar? Ao meu ver, tem inclusive uma cena que eu acho que ela sintetiza a sensação perfeita de caos orquestrado, que é uma batalha após a outra. Que é uma cena numa estrada, não vou dar nenhum contexto pra não, né, dar spoilers, mas é uma cena numa estrada onde a gente tá vendo meio que o ponto de vista do carro. Então é uma estrada que ela faz um... E aí, como ela faz isso, você vê o carro descendo e subindo. Então, em alguns momentos, você vê o que tá à frente, em outros não, você só vê a subida. E, cara, é muito bizarro, porque quando o carro tá... Você vê o que tá à frente, você tem noção de controle, você sabe o que tá à frente. Mas e quando o carro desce e você só vê o chão? Você fica meio desesperado, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai aparecer na sua frente quando o carro subir. E é muito engraçado porque isso é uma cena, um momento do filme que é rápido, que é tenso, que é uma adrenalina bizarra e que sintetiza exatamente o que eu quero dizer desse caos orquestrado do Paul Thomas Anderson. E antes de eu continuar falando do filme, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, é novo no canal, já se inscreve, deixa um like se você estiver curtindo e também me segue nas outras redes sociais, @sacanatela, e os links na descrição do vídeo para trocar aquela ideia, para ver o que eu tô assistindo. E bora continuar falando hoje aí de Uma Batalha Após a Outra, novo filme do Paul Thomas Anderson, ou por os íntimos PTA, vou chamar ele de PTA daqui pra frente, porque tô falando só Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson. Mas o PTA, que é esse diretor que, como eu falei, tem uma marca de excelência, aliado a um ator como DiCaprio, que também tem uma marca de excelência, filmografia invejável do Leonardo DiCaprio, trabalha com os maiores nomes, né, do cinema hollywoodiano, e que juntos eles conseguiram trazer uma história que ela é bizarra, completamente caótica, completamente divertida. É um filme divertido do Paul Thomas Anderson. E o mais engraçado é como esse filme ele é divertido dentro de uma estrutura que ela é assustadora. A gente tá falando realmente de uma distopia e que, como eu falei, é uma distopia meio que atual. Assim, a gente enxerga o que a gente tá vendo ali nos dias de hoje. Não é só a política de imigração, né? A política de anti-imigração, de prender pessoas numa jaula, o que já é desumano o suficiente. Mas a gente tem supremacistas brancos, sabe? A gente tem toda essa questão ali de como ele estrutura essa realidade onde, por exemplo, os supremacistas eles são organizados e são, sabe, tipo, todo mundo vê que eles são
racistas e ninguém se importa. E como eu falei, não é muito diferente dos dias de hoje. Só que a forma como é colocado aqui, a forma como ele vai desenhando essa sociedade distópica e por muitas vezes intimidadora, ainda assim consegue estar em um filme que ele é muito divertido. E talvez justamente muito disso seja pelo Leonardo DiCaprio, a atuação e construção de personagem que o Leonardo DiCaprio tem aqui com o Bob, que é o protagonista, né, que é esse cara que precisa ajudar a filha, proteger a família dele. Em um momento é um dos revolucionários e em outro momento é a face do fracasso humano. Tipo, o cara que falhou em tudo, longe do glamour de viva a revolução, sabe, de cara que vai pra luta e se sente vivo por causa dessa adrenalina, tá longe disso. É uma construção interessante porque a gente vê algo meio patético ali no DiCaprio, né? O cara que tá andando pra cima e pra baixo de roupão, um bigodão na cara, que basicamente tá perdido no meio dessa distopia quando as ações dele meio que voltam pra assombrá-lo. Isso também funciona muito pra ter um apelo do público, né? O Leonardo DiCaprio é um ator muito querido, muito famoso. E ao ser o rosto do filme, eu acho que ele consegue também ajudar esse filme a ser mais atrativo, digamos assim. Só que o Leonardo DiCaprio não é o único ator interessante que a gente tem aqui, porque a gente também tem um baita trabalho do Sean Penn, que tá horrível, tá horroroso, e tá horrível assim de ser humano. O personagem do Sean Penn, ele é a personificação de tudo que tá errado nesse mundo de uma batalha após a outra, né? A personificação de toda essa distopia em um ser humano que meio que prenuncia o caos com ele, né? Parece que onde ele vai, as coisas vão dar errado em algum momento. Só que ele não é o cara que tá alheio ao caos, isso acontece pra cima dele também. Então ele não é aquele personagem, né, diferente do DiCaprio, que é um personagem meio fracassado e não tem controle de nada. Esse não é um personagem que, não, ele tem o controle da situação. Não, ele também não tem controle, porque o caos, a distopia, não respeita ninguém. Só que ele é um personagem que ele tá mais alinhado com esse lado distópico, com esse lado caótico desse universo. E eu acho que o PTA, ele consegue desenhar muito bem essas duas personas como opostos, sabe? O DiCaprio tá bizarro, com óculos escuros, roupão, barba na cara, sem fazer, bem a cara do fracasso, correndo de um lado pro outro, sem saber o que ele vai fazer, o próximo passo dele. Enquanto o Sean Penn, o personagem dele, ele tá andando assim, parece um robô. Ele tá sempre justinho, ele tá sempre ali, como que ele tá sob a pressão de ser um ideal masculino, branco, supremacista desse mundo caótico, mas ao mesmo tempo ele não está perdido, só que ele também, né, como eu falei, ele não está a salvo das coisas que podem acontecer, porque a distopia ela pode explodir na cara de qualquer um ali. E acho que isso acaba sendo muito interessante, apesar de gerar momentos incrivelmente intimidadores, incrivelmente assustadores, principalmente com as interações ali do personagem do Sean Penn com a personagem da Teyana Taylor, maravilhosa também, por sinal, mas que é uma persona ali que fica um pouco de lado, porque talvez ela seja a personagem que represente mais o lado do oprimido dentro desse mundo, né? Sendo uma mulher negra, ainda mais, eu acho que ela acaba sendo essa figura mais embaixo na cadeia alimentar que é criada nesse universo opressor, o que novamente não está muito diferente da nossa realidade. Tudo isso porque é um filme que a gente se interessa pelos personagens e a gente se interessa pelo mundo que está sendo apresentado. O PTA consegue compor isso de uma forma muito interessante, de uma maneira que a gente se interesse, de uma maneira que a gente se sinta familiarizado com aquilo, assustado por aquilo, e que a gente acabe, por causa disso, torcendo para que tudo dê certo, ou pelo menos o mais certo possível, né? Para os nossos personagens queridos. E é claro que também tudo meio que dê errado para os personagens tipo do Sean Penn, que são os babacas da história. E tudo isso com aquela sensação de saber que pode não acontecer assim. Tudo pode acontecer nesse mundo porque ele é completamente realista. A gente sabe que no nosso mundo, se a gente olhar pela janela, a gente tá vendo um monte de babaca se dando bem e um monte de gente boa se dando mal. Então, por que que isso necessariamente vai ser diferente num filme que em nenhum momento ele é romantizado, sabe? Ele é um filme pesado, ele é um filme de impacto, ele é um filme completamente visceral quando ele precisa ser visceral. É por isso que eu acho que Uma Batalha Após a Outra ele vai acabar sendo esse filme que ele vai fazer muito barulho, sabe? Eu acho que ele vai atrair primeiro
aquele público que já conhece o diretor e já gosta do diretor, que muito dificilmente vai desgostar desse filme, mas ele também vai conseguir atrair um público novo e ele vai cair na boca desse público e eu acho que ele vai gerar um boca a boca positivo. Eu acho que ele vai atrair e eu acho que todo mundo que dá uma chance pra esse filme, sem saber o que esperar, sem ser porque já é fã do PTA, cara, vai ter uma surpresa muito legal e ainda vai ser fonte de muito debate. Porque, olha, eu tenho certeza que se eu ver de novo, e eu quero muito ver de novo, eu vou descobrir, sei lá, mais uma meia dúzia de coisas novas, perceber coisas que eu não percebi na primeira vez que eu assisti. É o tipo de filme que a gente consegue ter esse tipo de vida prolongada, né? De ver e rever, e redescobrir, e ver coisas novas. É muito bom. É um dos melhores filmes do ano, e justamente por isso, para uma batalha após a outra, nota 9. É uma delícia de filme. Eu tava muito ansioso pra esse filme. Eu não lembro se eu coloquei ele na minha lista de mais esperados de 2025, porque muitos desses filmes são adiados, né? E como ele não tinha uma data, eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não. Não lembro se eu coloquei, mas era um dos que eu mais queria ver junto com Pecadores e Superman. E aí, eu acertei, eu gostei muito dos filmes que eu tava aguardando, fico muito feliz com isso, e vamos ver o que 2025 ainda nos reserva. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou de Uma Batalha Após a Outra? Se você já assistiu, se não assistiu, comenta a sua expectativa pro filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.